Sidney Miranda, sou fotógrafo de moda e sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Via Cultural. Ao longo desses 4 encontros, nós falaremos sobre produção fotográfica e criação de imagem. Hoje nós falaremos sobre um elemento que está presente na maioria das imagens, né, das fotografias e tudo mais, que são as cores. As cores, elas se manifestam de maneira bem diferentes entre si dentro de determinadas imagens. Elas podem aparecer mais vibrantes, mais contrastadas, elas podem aparecer mais com cores mais frias, podem aparecer com cores mais quentes, né? Elas podem aparecer de maneira mais como nos quartos dos bebês, assim, com cores mais pastel, né? Com uma vibração um pouco menor, com um contraste um pouco menor. E elas podem se manifestar de maneiras muito diferentes de acordo com o que a gente deseja, de acordo com a luz que vai entrar na foto, elas podem terem características diferentes de acordo com a luz que tiver na foto, de acordo com o horário que a gente vai fotografar. Então, tudo isso vai determinar a diferença entre essas cores e em como elas serão compostas dentro dessa imagem. Pensando nisso, a gente vai pensar nessa maneira em como que a gente pode escolher essa imagem, né? E como que a gente pode escolher esse horário também para fotografar. Porque se a gente for pensar, né, se a gente fotografar uma imagem no início do dia, e no meio do dia e no final, você vai ter resultados diferentes. Você pode ter resultados diferentes dessa cor, porque a luz do sol, ela vai manifestar diferente dentro dessa cor, essa mesma cor. A gente vai pensar em maneiras de compor ela para que a gente consiga criar um resultado que a gente deseja, que a gente consiga criar sensações, que a gente consiga criar mais contrastes ou menos contrastes dependendo da composição e de como que a gente vai escolher que essas cores se manifestem dentro dessas imagens e dentro dessas fotos principalmente. Pensando nisso, a gente vai entrar numa maneira mais básica da gente entender como que essas cores se manifestam, né? Então, pensando assim na aula de artes, né, que a gente teve quando a gente está assim na pré-escola e tudo mais, a gente já aprende um pouco sobre essas cores e é interessante pensar como que mesmo esse ensino que a gente que é adquirido, né, logo no início da vida, a gente já tem ele manifestado e como que ele pode se ligar à fotografia desde o início, né? Então, acho muito interessante que também existe esse resgate do que veio da nossa infância como uma maneira, né? Como também falei no vídeo anterior sobre essa referência, eu acho que esse lugar também pode trazer, né? Então a gente pode lembrar de como que essas cores foram apresentadas para a gente da primeira vez que a gente viu e como que a gente sabia essas configurações. Nós vamos falar sobre as cores primárias e as cores secundárias. As cores primárias, elas são as cores que se manifestam sem a mistura de outras. Então, assim, para elas existirem, elas não são mistura de outras cores para chegar nelas, basicamente, né? Estou falando de uma maneira bem simples sobre essas cores, né? Então, a gente vai entender, quando a gente aprende a primeira vez, que essas cores vão ser vermelho, amarelo e azul. Então, a gente vai entender que essas cores vão ser as que, entre muitas aspas, vão originar as próximas cores. De acordo com a mistura delas, né? Então, você pegar duas cores é, primárias e misturá-las, eu vou conseguir as cores secundárias, né? Então, eu vou misturar duas cores e a partir de mistura de 50% de uma cor e 50% de outra cor primária, eu monto uma próxima secundária, né? Então, essa cor secundária vai ser exatamente essa cor que vai vir de uma mistura de duas primárias. Essas cores vão ser o verde, o laranja e o roxo, né? Então, pensando nisso, essas cores secundárias, elas vão dar uma outra sensação. E é legal que a gente entenda que dentro desse contexto, né, que a gente já está sabendo quais são as primárias e as secundárias, a gente já começa a entender as maneiras pelas quais a gente consegue
compor essa imagem, porque se a gente for pensar numa maneira de edição de imagem, ou quando você for manipular essa cor, se você quiser, você já vai saber que se eu for pegar um laranja, eu sei que dentro desse laranja vai ter o tom de amarelo e de vermelho. Então, quando eu for manipular essa cor, eu consigo evidenciar um pouco mais. Então, se eu quero que fique um pouco mais contrastado, com uma cor mais forte desse tom laranja, eu posso aumentar esse vermelho, né, na hora de manipular essa imagem. Eu posso pensar em como que essa imagem vai ser composta, se eu quero que tenha mais contraste, se eu quero que tenha menos contraste. Então, se eu quero que esse laranja seja mais suave, então eu aumento essa questão do amarelo, né? Então, tudo isso a gente vai criando essa nova maneira de editar essa foto e de montar, né? Sabendo apenas desse início, né? Então a gente consegue pensar em como, quando eu quero evidenciar certa cor, em quais outras cores eu posso talvez tirar um pouco mais de contraste no momento de edição, para que eu evidencie a cor que eu deseje, né? Então acho bem interessante que a gente entenda esses pontos na hora de compor, porque pode ajudar muito nessa composição dessa fotografia. A gente pensar em como que essa cor vai ser evidenciada, como que ela vai ser mostrada dentro desse outro contexto que a gente está montando. A gente também vai entender que existe essa diferença da maneira como eu quero que ela se manifeste. Então, se eu quero que essa foto seja mais escura ou mais clara, tudo isso vai modificar a cor também. Então, eu vou pensar que eu quero que essa cor se manifeste de maneira mais contrastada. Talvez eu indo num sol de meio-dia, pode ser que ela apareça de uma maneira que eu ache mais interessante. E aí também até coloco esse exercício para vocês, né? Se vocês tiverem essa curiosidade de ver como que essas cores se manifestam, é legal que a gente pegue algum objeto, né, ou até uma roupa e fotografe em momentos diferentes para que a gente veja como que essa cor pode se manifestar, como que o amarelo, por exemplo, vai se manifestar quando eu estou num pôr do sol, né, e como que ele vai se manifestar no início do dia. Então, eu acho que pode ser bem legal porque a gente começa a ter uma noção melhor de como trabalhar essas cores e em que momentos eu posso encaixá-las de acordo com o que você deseja dentro da sua fotografia. Agora a gente vai falar sobre o círculo cromático. O círculo cromático, nesse exemplo que eu estou dando aqui, ele mostra um pouco da origem, né, de da onde vêm as cores para chegar nesses outros tons. A gente percebe que no meio vai ter as cores primárias, logo depois vem as cores secundárias, né, com essa mistura de 50% cada uma, né, das primárias, e depois vem essas cores do círculo cromático, que são as mesmas cores das secundárias, mas com proporções diferentes das primárias. Então, vai ter às vezes uma proporção de 20% de uma primária com 80% de outra primária, vai ter diferença de 40% a 60%. Então, a gente vai perceber que só nessa mistura de diferentes tons, né, e de diferentes proporções, ela já vai dar outro tom de verde, ou de roxo, ou de laranja, né, e tudo mais. E a gente vai entendendo que se a gente for adicionando uma cor, se a gente for adicionando branco, por exemplo, ela vai ficando com menos contraste e assim vai. E isso, né, eu estou explicando de uma maneira bem simples e bem para a gente mais entender e direcionar melhor essa composição. Para eu chegar nesse círculo cromático e entender ele como uma base, né? Mas ele não é exatamente uma regra que a gente precisa seguir. Mas eu acho interessante que a gente saiba, porque quando a gente está começando a compor, isso pode ajudar a gente a enriquecer melhor, né, a nossa imagem e construir ela de uma maneira muito legal, assim, né? Dentro do círculo cromático, eu vou falar duas maneiras que a gente pode usar ele para auxiliar a gente nessa maneira de construção dessa imagem e de compor mesmo de uma maneira mais simples e prática, né? Então a gente vai falar sobre as cores complementares e as cores análogas. Pensando nas cores complementares, elas vão ser as cores que estão do lado oposto do círculo cromático. Então, por exemplo, se eu estou escolhendo, nesse caso, o amarelo, a cor que vai estar oposta vai ser a cor roxa. Então, eu já sei que elas duas vão ser opostas,
né? Então elas vão trabalhar nesse complemento uma da outra. Quando eu vou trabalhar com esse complemento, eu estou trabalhando com elas em contraste. Então, se eu quero trabalhar com esse contraste, se eu quero trabalhar com essa maneira de chamar bastante atenção para essas cores, é legal que eu trabalhe com essas cores complementares também, como uma maneira de auxiliar, porque eu já sei que elas vão ser, entre aspas, opostas dentro desse contexto. Acho interessante que a gente já trabalhe com isso, porque aí a gente já pode chamar atenção para a cor que a gente quer, de acordo com um fundo, por exemplo. Então, se eu quero fotografar uma camiseta roxa, talvez eu posso fotografar numa luz mais alaranjada, numa luz mais amarelada, né? Eu posso fotografar num fim de tarde, né? Porque já vai criar esse contraste maior. Ou se eu tenho uma parede amarela, eu posso fotografar uma blusa roxa nessa parede amarela, né? Então, eu acho interessante porque a gente já vai trabalhando com essa maneira de compor para eu chamando atenção realmente para o que eu quero. Se eu tenho uma camiseta vermelha, eu já procuro qual pode ser essa cor complementar que vai me auxiliar a montar ela, a chamar atenção para ela e eu já criar uma composição pensando apenas nas cores. Então eu consigo fazer uma mistura e posso fazer uma imagem muito interessante pensando, aí às vezes muito simples, pensando apenas nas cores. E às vezes eu crio uma imagem incrível que eu pensei apenas nas cores e eu consigo montar essa composição de maneira muito legal. Nós vamos falar sobre as cores análogas. As cores análogas, elas vão trabalhar quase como um degradê dentro dessa composição, né? Porque as cores análogas vão ser escolhidas a partir de uma principal e vão ser as cores que estão do lado dela nesse círculo cromático, como nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, né? Então, nesse círculo cromático, você vai ver que você vai ter que escolher uma, né, como principal para você partir para as outras. Não quer dizer que eu estou falando que essa principal vai ser a que vai ter mais evidência na foto e tudo mais, mas ela precisa ser porque vai ser essa do meio que vai orientar quais são as duas do lado. Geralmente, elas são três cores, e aí você vai pensando em como que elas vão se manifestando. E aí, sabendo que elas vão criar um degradê, você pode colocar também a gente dentro de uma sensação diferente. Você pode colocar numa sensação mais de conforto ou de frieza também, porque aí você está criando todo um cenário ou toda uma sensação que por conta desse degradê você consegue transmitir a partir da sua foto. Você pode pensar nessa maneira como ela vai se manifestar, em como que você quer criar essa sensação, né? Dentro desse tipo de composição. Também, em uma outra maneira, né, que a gente já vê manifestado na nossa sociedade e tudo mais, na moda principalmente também, tem o color blocking, né, que é uma maneira de você se vestir que você usa blocos de cores. Então você vai usar essa cor com blocos, assim. Então, como nesses exemplos, a gente percebe que existem, tipo, uma peça total de uma cor e outra peça total de outra, e são cores diferentes, né? Então a gente consegue trabalhar esses elementos também das cores dessa maneira. Acho interessante essa técnica, né, e essa maneira de vestir, porque a gente pode aplicar isso não apenas para moda e não apenas para a maneira de vestir, e sim quando a gente vai fotografar arquitetura, se a gente estiver na cidade também, né, a gente pode fotografar arquitetura, a gente pode fotografar culinária, a gente pode fotografar carros, tudo pensando nessa perspectiva, né, que se eu vou pensar, por exemplo, em blocos de cores, então às vezes tem prédios que são próximos, que têm, né, cores diferentes, então eu já consigo fazer uma composição muito legal pensando nessa lógica desse color blocking, né? Então a gente já vai pensando nessa maneira de como essas cores vão se manifestando e vão se apresentando, né, de acordo com esses blocos e tudo mais. E pensando que se você for pensar, for querer pegar essa linguagem, você pode também facilmente ir já aplicando em muitos pontos, né? Porque aí você vai conseguir já fazer fotos de muitas outras coisas, compondo muitas outras coisas, pensando nesse bloco de cor, né? Porque aí você vai pensando em quais são esses formatos que você quer e tudo isso pensando nesse bloco de cor, em como que essas cores vão se manifestar. Esses são alguns exemplos de maneiras como a gente pode compor essas imagens. Existem
inúmeras maneiras de fazer isso, né? Eu estou passando as mais básicas, assim, para que a gente tenha esse início, né, na fotografia e nessa composição, né? Mas existem inúmeras e todas elas fazem parte de regras também, mas que se a gente entender elas no seu princípio, a gente já pode pensar em maneiras diferentes de criar e de montar essas novas imagens e criar essas cores e deixar as cores da maneira como a gente deseja dentro da nossa fotografia. Eu proponho que vocês sempre testem, né, essas cores e como que elas podem se manifestar, né, dentro disso, para que você entenda mais ou menos como que elas vão ser compostas nessa fotografia. A gente vai pensar em maneiras de como criar e de como inserir elas dentro do nosso cotidiano e na maneira como a gente fotografa. Eu agradeço bastante a quem continuou e quem está aqui até o final. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!